Eu sou o chefe Renato Calef, especialista em gastronomia orgânica, funcional e saudável, e hoje trago dois convidados muito especiais. São os queridíssimos e adoráveis casal MB Mel, Márcia e Eugênio Basile, fundadores da marca MB. E hoje nós estamos, inclusive, sem máscaras. Primeiro porque são um casal, e eu estou tomando todo o cuidado, mas toda a nossa equipe está com máscara, porque hoje o podcast também está sendo filmado. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Márcia e Eugênio. Eu queria dizer que tudo que eu conheço sobre mel, isso é graças a vocês. Eu queria agradecer vocês, porque toda a minha vida mudou quando eu conheci vocês a respeito desse tema. E eu gostaria de contribuir, gostaria que as pessoas aprendessem, soubessem mais sobre esse universo. Eu queria começar com uma pergunta. Quando vocês se denominam MB Mel de Terroir, o que significa isso? Renato, primeiro, obrigado pelo convite. A gente é fã do seu trabalho, há tanto tempo nós estamos juntos, né? Eu acho incrível as palestras, os cursos que você organiza, e você, talvez não saiba, você é embaixador das abelhas. Então aqui você está desempenhando o seu trabalho, faz parte do seu negócio ajudar a defender as abelhas. E o melhor jeito da gente defender as abelhas é através do mel, né? Então a gente está muito contente de estar aqui. E uma coisa que a gente sempre comenta é que de todos os chefes que a gente não conhece ninguém que tenha nem 1/3 do seu conhecimento sobre alimentação. Obrigado. E isso é estonteante, porque vai muito além de fazer uma cozinha saudável. Quer dizer, tudo que você oferece, você pesquisa muito mais do que a média da população, talvez mundial. Então isso é incrível, o que faz de você um ícone nessa área, né, Renato? Gratidão pelas palavras. Então, Renato, voltando para a sua pergunta, essa abelha que pica, do bumbumzinho listrado, a abelha que todo mundo conhece, não é uma abelha brasileira, é uma mistura de abelha africana com abelha europeia. E essa abelha foi introduzida no Brasil, primeiro com a chegada da corte portuguesa, depois no estudo da USP na década de 50. Houve um cruzamento das duas espécies e essa abelha tomou conta do Brasil e das 3 Américas, na verdade. Isso tudo para dizer que a gente não só importou as abelhas, mas a gente importou também a cultura do mel. E na Europa, veja, na Europa você tem muito menos opções de flores e de diversidade. Então, na Europa é comum se falar o mel pela florada. Então, no Brasil a gente importou a legislação, a gente importou tudo. Então, no Brasil a gente fala mel de laranjeira, mel de lavanda, mel de... Eucalipto, lavanda nem tem, não né? tem. No Brasil mel não tem. Silvestre. Eucalipto, mel de açapeixe. A gente conhecia o mel pela flor. E a gente veio para explicar que é muito mais do que isso, né? A gente acha que definir o mel pela flor é uma coisa muito rasa e muito limitada. E aí a gente trouxe um conceito que não é novo. Os produtos na Europa toda, mesmo no Brasil, a gente aprendeu a definir que o produto tem o gosto do sabor da onde ele vem. O produto é do terroir. Infelizmente, a gente queria ter uma palavra, né, Márcia, que em português que definisse terroir, mas não tem. Chamar de território... É lugar, é aonde elas estão. É exatamente o local aonde está sendo feito aquele trabalho de coleta de néctar e pólen. Então, o mel é uma foto daquele local onde foi produzido. Por isso a gente introduziu isso no nome. Cada lugarzinho produz um tipo de mel e com as suas características únicas daquele lugar. A gente entende, Renato, que tem 2 produtos principais que definem terroir. Todo mundo fala em vinho de terroir, todo mundo fala do café, do azeite, queijos. Né? Mas o queijo e o mel são os 2 produtos que o terroir mais impacto faz. E são os 2 produtos mais importantes para definir uma região, né? Porque a florada, as coisas, os minerais, enfim, as características daquele local vêm muito no mel. Então, cada mel tem a sua característica, cada mel é de um terroir, e a gente acha que precisa esquecer isso de mel de laranjeira, mel de... Eucalipto, alçapeixe. Mel é a expressão do local, todos os minerais do solo influenciam, todo o clima influencia, a insolação, a quantidade de chuva, a altitude, tudo influencia no terroir. Cada detalhe daquele local, cada variação de temperatura daquele local, tudo tem a relação direta com o sabor
do mel que a gente vai estar experimentando. Que interessante. Bom, eu não poderia começar, na verdade, eu pensei em falar depois sobre ela, mas já que você falou um pouco da abelha europeia, qual a diferença entre essa abelha europeia e a abelha sem ferrão, a abelha nativa? É um mundo totalmente diferente. São dois mundos, Renato, e a gente tenta, e a nossa cabeça está cada dia mais organizada em separar dois mundos da forma mais dividida possível. A abelha apis, ou abelha africanizada, é uma abelha que não é brasileira, e a maior diferença dela é que uma tem ferrão e as outras não têm. No mundo existem cerca de 20 mil espécies de abelha. Das 20 mil, mais ou menos 400 são abelhas sem ferrão, e das 400 sem ferrão, 300 ocorrem no Brasil. Olha a riqueza que Uau. a gente tem. Exato. É incrível. E a gente só conhece uma abelha que não é brasileira. Olha que coisa louca. E é o único mel. E a gente precisa o tempo todo ir falando de abelha e de mel, né? Porque são coisas incríveis. E se a gente separa o mundo como duas coisas muito distintas, a abelha apis e a abelha sem ferrão, o mel delas são muito diferentes e você usa isso com propriedade. Muito bem, né? E a maior diferença nos meles, e tem muitas outras, mas o que define os dois mundos é que um não fermenta, o mel de apis não fermenta, existe mel com 4.000 anos, né, recuperado em tumba egípcia íntegro, né? E o mel de abelha nativa fermenta. E isso faz com que sejam dois mundos muito distintos e a utilização dos dois meles muito diferentes, né? Tem outras diferenças importantes. A abelha apis produz muito mel. Show de bola. Então nós não temos nada contra a abelha apis. Nada. É ótima. E a introdução da abelha africanizada no Brasil poderia ter sido um desastre ambiental e por muitos anos se achou que tinha sido um desastre ambiental, mas não foi. Pelo contrário. Hoje ela é a responsável por grande parte da nossa agricultura de extensão e por grande parte da agricultura como um todo, né? E as abelhas nativas, muito diferente da abelha apis, são responsáveis pela recuperação de matas nativas. Então, tudo que é genuinamente verde-amarelo, são elas que são responsáveis pela conservação e recuperação. Nossas frutas genuinamente brasileiras, nossas matas que são só nossas, elas que fazem esse trabalho. A apis não tem essa função. A apis está focada na polinização de agricultura. Olha só, e de flores que elas já conheciam, porque elas foram importadas, chegaram aqui, encontraram muita similaridade e foram direto, claro, nas Não flores é possível que ela faça polinização de uma espécie nativa brasileira, por exemplo? Não, algumas elas se adaptaram, a gente sabe, né? Não existe uma abelha que polinize tudo. Nenhuma brasileira e nem a apis. Cada abelha tem o seu grupo de coisas que faz. Até pelo porte. Né? Mas a apis só dá conta de 30% das matas brasileiras. 30%. Olha. 70% depende das nativas. Veja, sempre são dois mundos distintos. Então, a apis, igual a Márcia falou, tem um papel fundamental na agricultura. E as abelhas nativas na preservação das coisas brasileiras. Matas nativas. O tempo todo são dois mundos diferentes e elas convivem pacificamente. E aqui é uma briga que a gente compra, porque os conservacionistas mais radicais acham que tem que tirar a apis tem que desintroduzir a apis. Nossa, jura? Jura, tem gente existe assim. gente contra a existência da apis no Brasil. Como tem gente contra os queijos ou o próprio vinho natural, né? Perfeito, foi perfeito. Foi isso perfeito. Mesmo. Então, eu acho que basta ver isso. Cada abelha faz o seu papel. E contra tudo que todo mundo dizia, a gente acabou testando isso em loco na nossa fazenda lá, para ver como que elas conviviam. Quer dizer, na verdade, a gente tem um meliponário, não para venda de mel, a gente vai chegar nessa parte, mas para exatamente entender como que elas convivem, qual é esse tipo de coabitação. E a gente vê, por incrível que pareça, por exemplo, numa plantação de girassol, você vê elas convivendo naturalmente dentro da mesma flor, cada uma pegando o que aguenta carregar do seu pólen, na proporção do seu tamanho. Então, a coexistência delas é pacífica e super tranquila. É muito lindo você ver numa mesma árvore um mundo de diferentes espécies. Abelhas no meio. Uma jabuticabeira, por exemplo. A Márcia falou. Uma briga. Não é só gente que gosta de jabuticaba. As abelhas piram com jabuticaba. Eu nem imaginava isso. Piram. Então vão todas. Aí vão todas. Aí não tem. E tem muita flor, porque na florada excede, então todas têm alimento para se sustentar, né? Interessante,
antes da gente falar um pouco mais sobre essas diferenças e até como consumir, quando eu penso em mel, eu penso em MB. E eu penso em responsabilidade, manejo de responsabilidade, eu penso em sustentabilidade. É isso mesmo? Porque eu quero saber um pouco mais sobre o quanto que um consumidor precisa saber e fazer para ser responsável. Isso é muito legal, você dar os números de consumo. No Brasil é incrível, né? A gente consome pouquíssimo mel. E a gente consome muitos produtos industriais, e a gente consome muito monocultura, a gente consome muita coisa que gera impacto negativo, né, no meio ambiente. E está na hora das pessoas entenderem que, além do prazer, Renato, elas podem estar produzindo um efeito enorme, incrível no meio ambiente. E a gente fala que quando a pessoa está consumindo mel de abelha nativa, mas não precisa ser só o mel de abelha nativa, quando está consumindo um queijo artesanal, um café de pequeno lote, um azeite bacana, um cacau bean to bar, ela está gerando, não é só impacto ambiental positivo, ela está gerando um tripé de impacto. Primeiro, ambiental, no caso das abelhas, falando que a gente, além de preservar as abelhas, que são fundamentais para a vida humana, a gente está preservando mata. E a gente está produzindo alimento quando a gente preserva a abelha. Então, o impacto ambiental, quando você está consumindo mel ou um produto artesanal, é grande. O segundo impacto, não menos importante, o Brasil está virando uma potência agrícola fenomenal. E a gente não tem nada contra isso. Mas o Brasil está virando uma potência agrícola com a monocultura e tudo mecanizado. E eu vejo isso cada dia mais. Até meu pai, com 90 e poucos anos, finalmente ele descobriu que não tem mais jeito dele colher café na mão. Ele colheu o café na mão por 60 anos. Não dá mais, precisa pôr máquina, porque o custo não paga. Então, a gente está mecanizando demais a agricultura e está faltando trabalho para o pessoal não vir para a cidade. E os produtos artesanais não é só o mel. Os produtos artesanais fazem uma coisa linda no campo. Eles dão trabalho digno para as pessoas. E não é trabalho de cortar cana, né? Que isso daí é bom que entre máquina mesmo. Claro, né? claro. Olha, imagina que coisa mais linda, mais lúdica você criar abelha. Né? Então você tá fixando gente no campo com um trabalho muito bacana. E o terceiro impacto desse tripé é o econômico, porque quando a gente está consumindo coisas, a gente pode estar levando dinheiro para uma família camponesa de baixíssima renda, que acorda todo dia, né, Márcia? 5 horas da manhã ou 4 horas da manhã para tirar leite, é uma vida muito dura, e acreditando que todo ano vai ser melhor, e de repente naquele ano uma chuva desgraçada na hora errada acaba com uma safra inteira, e aí ele depende de outras fontes de renda para poder sobreviver. E a meliponicultura e a apicultura são formas a mais, são um plus que ele pode ter na sua renda. Uma forma a mais de ganhar algum valor referente à venda dos meles, né? Então, Renato, é isso. Eu convido... Você faz isso muito na sua cozinha, no seu restaurante. Acho que você, dos chefes de São Paulo, disparado, você é o que mais faz. As pessoas vão refletir que o que elas estão pondo na boca está causando alguma coisa lá fora. Né? E a decisão é sua, se é para o bem ou para o mal. Se você está comendo uma coisa que está cheia de agrotóxico, dizimando o meio ambiente, ou você está consumindo um produto que está fazendo bem incrível no meio ambiente. Mas a forma como você tira esse mel, trata a abelha, também influencia? Tem produtores e produtores, certo? Ou não? O mel é uma coisa que... É um mundo dividido, né? Não, mas produtor de má qualidade praticamente não tem. E no Brasil é um pouco diferente do que o resto do mundo, eu acho. Aqui tem muita consciência no nosso Mas retirar uma parte, deixar uma parte do mel para abelha, isso é... todo isso mundo é quase trabalha um consenso. É um consenso? Isso é quase um consenso. A Márcia vai explicar. Eu acho que os apicultores, eles começam a entender, é uma lógica muito simples, que se você não tiver respeito e amor por aquele ser vivo que está servindo a nossa humanidade, porque ele está polinizando e, portanto, os nossos alimentos advêm do trabalho das abelhas, ele olha isso já num primeiro momento em que ele tem as primeiras caixas ou as primeiras colônias de abelha, e ele enxerga que se ele não tirar uma parte apenas, 50% do que elas produzem, na próxima safra ele não vai ter nada. Porque a abelha que não se alimenta propriamente, que não tem abundância de flores, ela simplesmente vai embora. Não existe como você prender uma abelha. A abelha está ali espontaneamente porque ela tem abundância de alimento à sua disposição. No momento em que falta mel no inverno para ela,
ou falta néctar e pólen advindo das flores, ela se manda. Ela vai para outro lugar e o apicultor é quem sofre, porque a colmeia deixou de existir. Entendi. É uma menos. Então, existe um respeito quase que mútuo ali, no momento em que o apicultor se dedica a esse afazer com ela, né? Um compromisso. Bom, tem uma pergunta até um pouco polêmica, mas eu vou entrar nesse mérito, porque Veganos. a gente, essa semana, tem discutido muito sobre, assim, é possível falar em sustentabilidade quando se fala em algo produzido por um animal? Existe como, por exemplo, trazer sofrimento para a abelha? Porque a gente sabe que, por exemplo, no caso dos porcos, das galinhas, do boi, existe assim, a forma como ele vive, o homem tirou ele do ciclo natural, a forma do abate, tudo bem, isso está relacionado ao sofrimento, mas eu sempre fico com a dúvida em relação às abelhas. Essa pergunta é linda e é um tema que a gente ama. E é muito bom a gente esclarecer, porque a gente nunca pode ser radical na vida, nem para cá, nem para lá. Então, essa questão dos veganos em relação ao consumo de mel, a gente tem que ver num ângulo um pouco diferente. Eu convido todo mundo a refletir. Primeiro, mais importante, as abelhas elas polinizam as plantas. São responsáveis, né? 70% do que a gente come depende de polinização. Então, sem abelha não tem comida para ninguém, nem para vegano, nem para nós, não tem para ninguém. Então, se a gente tirar as abelhas, o mundo acaba. Mas as abelhas vão estar livres, não vão estar livres, porque a gente está fazendo uma agricultura de escala, a gente precisa de abelha. E aí, voltando a falar a respeito das abelhas, que é super legal, primeiro, a gente é sempre acusado, mas vocês aprisionam as abelhas. Negativo. A caixa está aberta e as abelhas voam. Elas voltam por quê? Porque elas têm ali uma boa condição. Isso é uma das coisas que o apicultor aprende. E volta com o que a Márcia estava falando antes. Se você não cuidar bem das suas abelhas, elas vão embora. As abelhas estão ali porque é bom para elas. Isso muda tudo, né? Isso muda tudo. Se faltar comida lá, se a gente fizer igual a Márcia, diferente que a Márcia falou, de pegar um mel, mas deixar para elas uma quantidade, elas vão embora, porque faltou alimento lá. Então, as abelhas, a primeira coisa que o apicultor aprende é que ele tem que alimentar as abelhas. E se ele quer ter muito mel, o jeito é simples. Trate bem das suas abelhas. E tratar bem, traduzindo isso, pelo menos para nós, ficou muito claro que a gente tinha que reflorestar e plantar a fazenda inteirinha para elas terem alimento de janeiro. Simples assim. Então a gente faz, por incrível que pareça, Renato, a gente descobriu que a gente faz saladas intercaladas no meio dos pastos o ano inteiro. Então tem nabo forrageiro, tem guandu, tem girassol. Na época que acaba uma florada grande, começa uma outra extensiva. Então, nunca vai faltar alimento de janeiro a dezembro para elas. Alimentar é isso. O apicultor trabalhar para as abelhas. Elas vão trabalhar para você, mas você está trabalhando para elas com a sua inteligência, antecipando uma necessidade que vai ocorrer se houver uma falta de alimento, eventualmente, num ano muito seco, por exemplo. Entendi. Olha outra coisa muito legal. Isso faz parte do ciclo. A população de abelhas no inverno reduz mais ou menos 40%. Pode até ser mais se for um inverno rigoroso. O que acontece? A produção de mel vai embora, porque você vai perder 40%. A hora que chegar a primavera, antes de pensar em produzir mel, você tem que recuperar a sua colmeia. Então, o que o apicultor faz? Ele não quer que perca 40%. Então, ele trata de dar comida para as abelhas. E dar comida não é levar soja para elas, mas trata de plantar coisas no meio ambiente para que a população não diminua. Assim você vai aumentar muito a sua produtividade. Então, eu e a Márcia, a gente bate isso no peito e chamo qualquer um para discutir aqui. A abelha criada por gente responsável, ela está muito melhor, ela vive muito mais confortável do que ela solta. Solta não, porque ela está solta, mas do que a ocorrência natural dela. O que a gente não compartilha, é importante as pessoas saberem, é levar essas caixas até uma monocultura. Isso a gente acha, de uma certa forma, um crime.
Por duas razões muito simples. Imagina que se a gente decidir, a partir de amanhã, por exemplo, na vida da gente, pessoalmente, que laranja faz muito bem para a saúde porque é vitamina C. Então, a partir de segunda-feira, eu só vou comer laranja. E assim eu vou me manter por 6 meses. O que vai acontecer comigo? Eu vou ter déficit de vitaminas em pouquíssimo tempo. A mesma coisa funciona para as abelhas. No momento em que você introduz ela numa monocultura, ela vai se alimentar, basicamente, de néctar e pólen daquele alimento único. Portanto, a colmeia não vai ficar tão forte, vai Uma faltar abelha doente. uma abelha doente. Exatamente. Então, você tem que dar diversidade, quantidade e abastecê-las do que está faltando ano a ano, porque um ano é diferente do outro. Agora, a abelha não gosta de agrotóxico, né? Ela é inteligente. Ela evita, ela mas evita. se Aliás, não tiver, se ela estiver dentro de um pomar de laranja, ela não vai ter o que fazer. Ela vai comer. Se ela estiver dentro de uma grande monocultura, ela vai acabar pegando o agrotóxico. O mel vai ser um mel contaminado. Vai ser. Vai ser. E olha, e é uma briga. A gente compra umas brigas boas no mercado, né? Uma dessas é falando que a abelha, a gente bate a mão no peito, que a abelha, na mão de um criador responsável, ela está numa condição excelente, melhor do que ela estaria na natureza. E a outra, que o pior mel que tem no mercado, por incrível que pareça, é o de laranjeira, que é o queridinho do mercado. Cheio de agrotóxicos. Cheio de agrotóxicos, de monocultura. E aí sim, essa abelha não vive bem. Né? E ela foi transportada daqui para lá. Né? Então, para nós, na nossa cabeça, nem existe mel monofloral. Você pode ver na MB, nunca se ouviu falar em mel monofloral. Para nós só existe mel multifloral ou mel silvestre. Porque aí tem um monte de coisa e a abelha escolhe o que quer comer. E ela faz o mix, igual quando a gente vai comer no Lemanju, a gente chama de diversidade, tem tudo ali, né? A gente tem tudo para escolher. Tudo que o organismo precisa vai estar naquele buffet lá, né? Entendi. A abelha precisa da mesma coisa. E cada época do ano o mel vai ser diferente. Exato, porque ela vai ter não se existe alimentado. padrão. Não, e a ideia nem existe isso, né? Não existe. E voltamos para a primeira pergunta. O mel é terroir, cada vez é de um jeito, cada produção é de um jeito. Não se repete. Não se repete. E a MB, a gente aprendeu que a gente nunca deve misturar as produções. Cada produção a gente respeita, invasa desse jeito e a gente nunca homogeniza lotes diferentes. Para usar um exemplo, por exemplo, seria a mesma coisa que a gente servir 3 vinhos muito nobres e misturar os 3 vinhos no mesmo copo. Você perdeu a identidade, você não está tomando mais nada. O que se vem fazendo com mel no mercado, até hoje, era exatamente isso. Se misturam diversas safras. Você perdeu a identidade. Então, os nossos meles, a gente bate no peito e honra dizer, cada lote você não vai encontrar a mesma cor, você não vai encontrar a mesma densidade, você não vai encontrar nenhuma característica similar. Cada lote é único. Olha, vocês me contando tudo isso, né? Eu que estou tão relacionado hoje à energia, eu entendo que um pote de MB é por amor, né? É uma energia pura, né? E interessante. Das abelhas, agora, como consumidor, né? Todo mundo agora assistindo, ouvindo tudo isso que nós estamos falando, eu vou consumir mais mel. Agora eu visualizo, por exemplo, uma pessoa parando na estrada o carro e vem comprando naquela barraquinha de estrada um mel. Isso é bem observado. Posso também fazer isso? E quando eu for no mercado, o que eu tenho que olhar para ter segurança de que esse mel, então, trataram melhor ela, é um mel de qualidade? Bom, basicamente, a gente sempre insiste nisso, gente. Qualquer produto que qualquer consumidor vai comprar, a gente enfatiza muito isso. Conheça o produtor. Não é porque aquele senhorzinho está na estrada que está vendendo um mel para vocês com metade do preço do que está no supermercado, que significa que aquele mel é o melhor. Porque existem várias questões a serem observadas ali naquele momento. Como ele invasou? Que higiene ele usou para realmente colocar aquele mel dentro daquela garrafa específica? Como ele estava trabalhando de máscara, de luva, de touca, porque afinal de contas nós estamos trabalhando com produto animal. Exige uma asepsia, sim, e bem importante. É como queijo. Exatamente, tanto que a legislação é a mesma. Então a gente sempre fala, não é porque é mais barato que significa que é o mais puro ou o melhor. Conheça o produtor que está por trás. Se o cara é um cara super preocupado com o que ele está realmente entregando, se é uma veracidade que ele está entregando para o consumidor, dificilmente aquele mel não vai estar 100% puro, dificilmente aquele mel vai estar contaminado. É toda uma questão da ideologia de quem está produzindo o produto que está lhe oferecendo. E nós voltamos para a Europa, né? Na Europa, conheça o seu produtor e aí você escolhe o produto pelo produtor. Então a gente recomenda, se a pessoa vai comprar o mel,
que vá comprar, que saiba quem é o produtor. E não tem MB só de mel bom, tem muito mel bom aí no mercado, muito legal. E tem muito mel ruim, muito mel falsificado. Muito mel batizado, né? Batizado com o quê? Glucose? Amido de milho, basicamente. Enfim, muito mel falsificado. E por incrível que pareça, nas estradas onde tem maior índice de mel falsificado. Então, se comprar na estrada, você pode comprar tanto um produto maravilhoso, top, como um lixo de como produto. um produto falsificado, porque não tem não tem mais mel falsificado do que nas estradas. Agora, outra dica, quer dizer, 2 dicas a gente dá sempre, porque se você não conhece o produtor, mas vá para um mercado responsável. Se você for na Casa Santa Luzia, se você puxar qualquer produto ali da prateleira, não vai sair nenhum mel adulterado. Nenhum mel adulterado vai sair de lá. Então, é uma dica. E a dica que a gente dá, e essa é a briga minha e da Márcia, que a gente está jurado de morte em alguns lugares: não comprem mel monofloral. O mel, olha que coisa louca, Renato. O Brasil está entre os maiores produtores de mel do mundo. Entre o 7º e 8º. Nossa. Incrível, a gente não sabe porque a gente exporta tudo, né? Exato. Porque o consumo no Brasil é baixíssimo. Mas o Brasil é o maior produtor de mel orgânico do mundo. A gente não sabe disso. 70% do que o Brasil produz é orgânico. Mas eu quero o selo. Esquece o selo, porque é um monte de produtorzinho pequeno espalhado pelo Brasil. Que não tem condições financeiras para comprar um selo de orgânico, gente. Não é assim a coisa... Olha só que sacada. Se você comprar um mel silvestre ou multifloral, o rótulo já disse, se está silvestre é porque o cara está inserido no local que tem muita coisa. Esse mel é orgânico. Olha. Pronto, não precisa. Falar mais não nada. Precisa mais de selo. Compre o silvestre, ele já vai ser orgânico. E eu consigo identificar se ele foi adulterado de forma fácil? Né? É difícil. É difícil. Eu tenho algumas experiências, né? Veja o Ruten, né? Tem o Ruten, tem um capítulo do Ruten. Tem um capítulo que fala, inclusive, que os chineses foram capazes de criar uma máquina que consegue burlar quando o mel é falso. Quer dizer, porque a gente sabe que tem muito mel da China via Estados Unidos que é adulterado. E aí passa no mercado, porque passa na máquina, na avaliação. Quer dizer, o Brasil está disparado em condições muito melhores de ser um dos primeiros produtores do mundo, facilmente, porque a gente tem essas matas todas e essas diversidades de bioma. E agora eu vou contar uma coisinha para vocês que é importante. Antes da gente começar esse negócio de mel, Eugênio aqui sempre foi idolatria por vinhos, né? Então viajamos muito atrás dos grandes vinhos no mundo todo e toda vez que ele provava um vinho, eu provava um mel. E a minha conclusão no final desses anos todos é de que, gente, acreditem se quiser, o melhor mel está no Brasil. Uau, é inacreditável a diferença de complexidade. Estou falando do mel convencional, que dirá os meles de abelhas nativas, que outros países nem têm. Então, quando a gente compara um mel tradicional que vem da França, um mel tradicional que vem da Indonésia, um mel tradicional que vem da China, um mel tradicional que vem da Nova Zelândia, que incrivelmente trabalha muito marketing do mel, o nosso, em complexidade, dá de 10 a 0. Então, o brasileiro precisa bater a mão no peito e parar com essa mania de cachorro vira-lata, de achar que o que vem de fora é melhor. Não é. Nós temos produtos inigualáveis. O mel talvez seja o primeiro entre sabor, complexidade e diversidade. E a gente não valoriza, infelizmente. E as pessoas viajam e trazem. Eu trouxe da França o mel de não sei o quê. A mesma história com azeites maravilhosos brasileiros. Estou vendo aqui em cima da mesa ali, olha. Aqui não é uma maravilha, e outras coisas que estão dando pau aí, muito produto importado, e agora que a gente está acordando para isso. Agora, eu vejo muito um desconhecimento. Por exemplo, quando o mel açucara. Eu sempre ouvi falar, eu já falei isso com vocês, né? Sim. Que cozinheiro acha que mel que açucara tá ruim. É adulterado, é vagabundo. É o contrário, pessoal. Quer falar, Gê? Gente, essa coisa... Renato, quantas coisas erradas a gente aprende, a gente aprende na nossa infância. E vou citar um caso, quem é mais velho vai saber disso, que se tomar à noite manga com leite, morre. Pois é. Né? Eu via manga à noite na fazenda ali, eu já ficava com medo, se eu misturar com leite eu vou morrer. A gente aprende muita coisa errada. E uma das coisas erradas que a gente aprendeu no Brasil é essa, que se o mel açucarou, ele é de uma qualidade, quando é o contrário. O mel adulterado não cristaliza.
o que cristaliza é o mel de verdade. É o então, puro. uma das coisas que me perguntam, como eu sei que o mel é de verdade? Uma das coisas é essa, se ele cristalizou é de verdade. Provavelmente né? no inverno todo o mel bom vai cristalizar. Um dia vai cristalizar. Quando abaixa a temperatura, e não precisa baixar como na Europa e nos Estados Unidos, basta baixar como abaixa aqui no Brasil para 12, 13, 15 graus, o mel vai cristalizar. E por favor, gente, não coloque no micro-ondas, no Não. banho-maria, né? Pelo amor de pouquinho. Deus. Lembrar que o que o mel gosta, ele é regido, esse universo é regido pela luz solar. A luz solar é quem rege o universo e a criação dessas abelhas. São seres que vêm de Vênus e a força da luz solar é o que comanda esse universo. Então imagina que o seu vidro de mel cristalizado, se você colocar no sol, acabou o problema. Num calor muito quente, ele volta ao estado normal. E eu estou falando de calor muito quente aqui, até 40 graus. Temperatura de mamadeira, gente. Colocou em banho-maria, ele volta ao estado original. Você falou da história de Vênus, eu estava até aqui guardado. O quanto então isso tem a ver, né, com não só o yin e yang, o feminino e o masculino, com abundância e com sorte, né? Pois e com energia. Imagina seres tão pequenininhos que vieram aqui para a Terra para nos dar a diversidade de alimentos. É uma função magnânima. Então, se a gente pensar que essa categoria de seres vivos, as abelhas são seres que vêm de Vênus, é uma comunidade feminina que está aqui para gestar a humanidade. Elas não gestam só a si mesmas, elas não estão sempre reproduzindo a si mesmas, elas estão gestando a humanidade. Elas vieram servir o homem, dando o alimento mais doce que a natureza pode oferecer, através de simples amor pelo que elas estão fazendo no dia a dia. É a função delas, elas não questionam. Todos os dias elas trabalham por nós, e cada vez mais. Fazendo o quê? Nos conectando à terra. E a gente perdeu essa conexão. E essa é a grande importância do alimento que elas nos produzem, nos conectar com a nossa origem, com a terra. E não é por coincidência que, por exemplo, na antroposofia e na medicina ayurveda, você utiliza o mel relacionado à longevidade e saúde. Exatamente. E até no mundo judaico, ele tem uma representação maior ainda. Ela é a prosperidade. Porque esses seres são cíclicos. Eles vêm para a Terra cada vez mais fortes, em condições melhores para nos conectar com o alimento doce, com o amor e com a Terra. Que são as coisas que façam com que esse ciclo seja perpétuo. Que maravilha. A Márcia gosta de fazer uma definição que eu adoro. Ela fala que o mel é um potezinho de sol, né? Exatamente. Porque as abelhas elas ligam o sol com o alimento, né? Como é que só, qual que é o ciclo? Não é só o sol, né? Dentro de um vidro de mel você encontra toda a natureza, porque você tem o raio de sol que incide na terra, que gera a planta gera o néctar e o pólen, a abelha vai lá, pega o néctar e o pólen, leva para dentro da sua colmeia e transforma em mel. Ela completa o ciclo virtuoso. Então, dentro de um pote de mel, tem o sol, tem a floresta ativa, tem o amor das abelhas e o amor ao homem. Então, é toda a representação de por que nós estamos aqui. Porque tem esses seres magnânimos trabalhando por nós, incessantemente. Ai, que incrível, que emocionante, né? Bom, mel é tempero? Sim, o mel não é remédio, Renato. Isso é uma coisa que a gente quer mudar muito. Não é para café da manhã, Existem alguns motivos para as pessoas consumirem pouco mel. Um deles, e a Márcia fala sempre nas aulas e nas palestras, né? Por que a criança não quer vamos mel? parar, gente. A criança acorda de manhã e tá com dor de garganta. Coitada da criança. A mãe vai lá e entuxa uma colher de mel como se fosse remédio. Ali acabou a conexão de prazer com esse alimento. Porque a criança está num momento de muito mal-estar. Então, você entuchar uma colher de mel e de manhã uma coisa doce, organismo nenhum aceita. A criança tem essa inteligência de que aquilo não é um alimento digesto para aquele horário. Então, não façam isso. Pelo contrário, se você for introduzir uma boa alimentação para o seu filho, a melhor maneira é nas coisas ácidas. Coloque mel, porque ele tem o poder de tirar a acidez dos alimentos. Ele equilibra a alcalinidade. Então, se você vai introduzir, por exemplo, um morango, que é uma coisa extremamente ácida, e você colocar 3, 4, 5 gotinhas de mel, você já mudou a percepção do mel, da fruta e o prazer que vai gerar nessa criança para o resto da vida. A conexão que ela vai fazer com esse alimento mudou para sempre, né?
Tomar aguinha Mas, morna com gotinhas de limão, um pouquinho de mel, sem exagero nenhum, sim. né? E Exato. quanto isso está relacionado à longevidade. Então, Exatamente. mas as pessoas precisam esquecer que o mel é remédio, né? E para começar, a gente, bom, uma coisa que a MB não faz, a gente não aceita pedido de farmácias, porque a gente acha que lugar É de contra, drogaria né? é de droga. É droga. Droga vai para drogaria, não é mel que deve ir para drogaria. Então, Que mel não loucura! é remédio, não Pois é. pode A vender gente mel. não sucumbe à Porque tentação. senão essas crianças todas crescem achando que mel é remédio. E mel é ruim, porque ela lembra aquela experiência negativa quando estava criança que teve que tomar quando estava doente. Isso tudo foi essa volta toda para te responder. Mel é tempero. O mel entra na culinária, na gastronomia, na alta gastronomia, em quase todos os pratos. E a gente vê as coisas que você faz, Renato. Cada coisa que a gente viu que você bolou, né? Mel entra em tudo. E se for usado com moderação, ele é incrível, ele não adoça as coisas. Se você usar, ele só traz complexidade. Igual a Márcia falou, reduz um pouco a acidez, equilibra, enfim. É um insumo a mais. um tempero. É um tempero. Agora, né? você falou no começo que as abelhas europeias têm uma maior produtividade de mel. A Sim. abelha nativa já reduz. Então, eu quero Sim. chegar porque é um pouco mais caro o mel de abelha nativa, mas eu também encaro ele como um tempero, que você não precisa exagerar na comida, porque ele tem sabor, cor, densidade diferente. Renato, desde o começo eu venho falando, são dois mundos distintos. E no uso na culinária também a gente vê como distinto. Então, o mel de apis, ele é muito mais barato do que o nativo. Acho que você foi até gentil falando que ele é um pouco mais caro de nativo, ele é bem mais caro. E tem explicação, a apis, em média, no Brasil, produz 20 quilos por ano. Numa colmeia, né, gente? E se a gente cuidar direito, quando a gente cuidar na fazenda, faz 40 quilos de mel por ano. E a abelha nativa depende muito, mas a jataí, por exemplo, que é a queridinha, faz 300 gramas por ano. É uma Nossa. loucura, é uma loucura. Então, a gente diz o seguinte, o uso mais... Você precisa mais para adoçar, o que você usa com mais volume, ou quando vai cozinhar, quando vai ter temperatura, a gente gosta de pensar em usar o mel de apis, que ele tem um custo bacana. E na hora de finalizar um prato, um doce, uma bebida, aí sim vem com mel de abelha nativa, porque ele é uma joia, né? Uma trufa. Exato, É isso aí, ó. Ninguém exato. cozinha com trufa. Ele é um mete lá a tempero trufa, sofisticado, ele é um zátar, ele é um tempero que você não encontra em Exatamente. todos os lugares o ano inteiro. E é isso que fez com que a gente realmente pensasse que esse era um veículo para desenvolver essa quantidade grande que a gente desenvolveu de pequenos produtores. Então, hoje a gente trabalha, gente, com mais de 40 pequenos produtores, do Oiapoque ao Chuí, e que os nossos meles, nossos 12 meles de linha, hoje, de várias abelhas do Brasil inteiro, eles são simplesmente um mapa do Brasil, né, Eugênio? Nós passamos de 40 e estamos em 11 estados brasileiros. Mas, de novo, vamos dividir sempre dois mundos. O mel de apis a gente produz na fazenda e vende de preferência o mel da fazenda e da região. E o mel de abelha nativa é outro projeto que a gente quer mostrar ao Brasil, a gente quer apoiar pequenos produtores do Brasil inteiro, então a gente tem mais de 40 produtores de 11 estados diferentes do Brasil. E nenhuma grama de mel nativo que a MB vende, vem da fazenda, embora a gente tenha muita abelha nativa. Mas senão não faz sentido. A gente quer dar oportunidade, através da alta gastronomia, do seu trabalho e de outros grandes chefes, que o produto desse carinha que acorda às 5 horas da manhã, toma sol, toma chuva, leva uma vida do cão, que seja valorizado num prato fantástico, né, aqui na Última Ponta em São Paulo. E a gente não esconde quem são os nossos produtores. Não, A tanto gente é conta que- quem são, a gente Sim. publica a Eles foto estão deles. no nosso né? Instagram lá em fotos, mas tem uma coisa curiosa. Quando a gente começou a trabalhar, a gente escutou muito falar que tinha uma abelha que estava em extinção, que chama emerina. É uma abelha que principalmente se encontra na região do sul do Brasil, especialmente em Santa Catarina. E esse pequeno produtor, quando ele começou a produzir, e a gente ouviu essa história, a gente incentivou muito ele a realmente ter uma quantidade maior para nós. Hoje, só esse produtor tem mais de 100 caixas de abelha emerina, o que provavelmente na região dele já tirou essa abelha de extinção. E é um mel que, quando os chefes provam, eles enlouquecem, porque é realmente uma joia, gente, que não tem nada que se iguale ao mel de emerina. Eu não aguento, eu tenho que voltar para a gente falar de novo do veganismo, né? Não vamos ser radicais, tá vendo? A alta gastronomia fez com que uma abelha que estava ameaçada de extinção voltasse a ser criada em Santa Catarina de uma forma super sustentável, né? E gerando só o bem.
né? Gerando bem. De ponta Então, a ponta, a né? gente precisa estar aberto para realmente consumir as coisas de abelhas e saber de onde vem e incentivar os pequenos produtores. Daí os pequenos produtores, como todos, né, Renato? Não é só mel, não, né? A decisão, né, de consumir ou não um alimento tem que ser muito consciente, gente. Então, quando Claro, a gente. claro. Em tudo, quando eu decidir não vou consumir mel por este motivo, tem que estar embasado em conhecimento. Então, se qualquer um de vocês que estão escutando a gente agora tiver qualquer dúvida, não hesitem em nos perguntar. Nós estamos aqui para responder, para esclarecer, para debater. Estamos abertos a pessoas que não pensam como nós e convidamos as pessoas a sempre questionarem, porque só assim a gente vai sempre evoluir, né? Se todo mundo tiver uma caixinha de abelha nativa, por exemplo, que não pica, eu vou estar contribuindo para a polinização do meu entorno, do meu bairro, da minha cidade? 100%. Sempre, 100%. E é o nosso trabalho, né? A gente colocou em São Paulo aqui já mais de 60 caixas de abelhas nativas e a ideia é fazer uma polinização nos centros urbanos. É trazer conhecimento para as pessoas da existência dessas Se alguém abelhas. quiser hoje, eu decidi ter uma caixinha de abelha, onde ela tem que procurar? A gente indica duas ONGs, né, Gê, basicamente. A SOS Abelha Sem Ferrão e a meliponicultura.org. Isso é uma coisa bacana, é outro ramo da meliponicultura. Pessoal, só para entender, quem cria apis é apicultor e quem cria abelha nativa é meliponicultor. Ah, que bom. Tá? A gente São mundos diferentes. E a gente esqueceu de pontuar isso, né? Mas a meliponicultura está virando um hobby. Isso também é muito bom, porque aí essas abelhas se multiplicam, começam a polinizar o entorno, enfim. Também é muito bem-vindo também. É o hobby, mas eu acho que o jeito da gente salvar a abelha é consumindo mel. Eu acho que o que resume a nossa conversa hoje, o fim, é o seguinte... Isso é tão libertador. Exatamente, tira o peso. Consuma o mel que a gente vai estar fazendo bem para muita coisa. Vamos falar um pouco do MB? Agora vocês acabaram de lançar uma cerveja com mel. Tem mel com nibs amazônico de cupuaçu. Tem geleias adoçadas com... geleias adoçadas com mel, tem o pólen. Conta um pouco dessa Tem presunto, variedade. né? Tem presunto com mel. Renato, nada como uma crise, né? E a gente sair do ar-condicionado e ir para o céu, né? Para o deserto tomar sol na cabeça para a gente se mexer, né? A gente sempre quis ter uma variedade grande de produtos porque a gente acredita que o mel não é único, então a gente não tem mel, né? A gente tem um monte de tipos e um monte de coisas. Mas a pandemia nos deu um susto enorme porque 70% do nosso faturamento é restaurante e hotel. Olha que loucura, então... Do dia para a noite você sabe o que aconteceu, zerou, os hotéis ainda vão demorar mais ainda para retomar, né? Então, e a gente falou, a gente tem que ampliar mais ainda as coisas que a gente faz. E aí, pô, geleia com mel, meu Deus do céu, como um país que tem tanta diversidade, tanto mel, Não tanta faz sentido. Usa açúcar. Pois é. Não faz. Então, pô, vamos nós fazemos e soltamos uma linha de 3 geleias, como é feito com a Dona Doceira, que é espetáculo, ela manda muito, então a gente fez a parceria com ela e deu certo. Mas a paixão hoje é o diabo da cerveja. Esse troço. Tá uma loucura, gente. Esse troço mexeu com a gente, né? Imagina mexeu com a gente. Um chopp fresco que tem toda aquela pluralidade de flores dentro da mesma garrafa. Uau. Então, É uma coisa incrível. Essa moça é danada, ela vende tudo. Né? Tô babando pra... querendo provar. Mas é verdade, Eu é quero. verdade. Quando a gente tomou pela primeira vez a cerveja que foi feita no laboratório, quer dizer, fizemos em casa, mas ela foi aprimorada na Bragantina. Aliás, tirando o chapéu para o pessoal da Bragantina, que são super parceiros, vizinhos nossos da região onde a gente está com a fazenda. E eles fizeram um trabalho magnânimo e eles conseguiram colocar o mel nativo na cerveja que fermentou. Não, foi o mel de Uruçu amarela, a primeira. O primeiro lote. Eu tô na minha mão o melaço de Bragatinga, que é uma outra história que você quiser contar também, mas ficou impressionante. E dessa série, nós vamos soltar. A primeira foi uma Kolsch, então é uma coisa extremamente fresca, frutada, é uma loucura. Só experimentando, gente, é difícil. Mas é uma cerveja muito leve, né? Uma cerveja muito leve, delicada. Exato. Até para o pessoal entender. Então precisa abrir a cabeça que você vai tomar uma cerveja fresca e leve, né? Exatamente. Não tem nenhuma potência. Exato. E vem aí uma série de outras abelhas. Então a MBeer vai soltar uma série com outras abelhas de
lotes que, na verdade, vão ser quase únicos, né, Eugênio? A gente vai soltar lotes reduzidos, abelha por abelha. A ideia é cada abelha que a GMB tem em linha vai ter uma cerveja e cada cerveja vai sair no estilo. Então a próxima cerveja já é uma mais amarga, vai ser provavelmente uma season para IPA e é surpresa ainda. O céu é o limite. O céu é o limite. O céu é o limite. Então a paixão é essa. Vamos parar de ficar fazendo as coisas todas iguais, né? Claro. E na cerveja, a gente viu, vamos ligar a cerveja com mel. E mais uma vez, gente, bater a mão no peito e dizer, bom, nós somos os únicos, os pioneiros, os brasileiros loucos que inventaram uma cerveja com mel nativo. Uau! Então vamos valorizar o que a gente realmente, a camisa que veste aquela garrafa é verde e amarela, em todos os sentidos. Então vamos valorizar o que é nosso e parar de consumir produto importado, né? Nesse momento, então, faz todo sentido isso, né? Exato, mais do que nunca. Agora, né? vocês trabalham muito com pólen. Eu acho que eu não poderia deixar de falar dele, porque ele está relacionado à melhora do sistema imunológico nesse momento que a gente precisa, né, de alimentos imunizantes. Conta um pouco o que significa o pólen e, de forma simples, por que usar pólen? Bom, a abelha tem diversos produtos, mas 2 produtos básicos, mel e pólen. Mel é carboidrato e pólen é proteína. Fazendo a alimentação completa. Igual a gente, elas precisam dos 2 alimentos. Mas é muito importante que esse pólen que você consome não é o pólen que as pessoas conhecem. Ninguém conhece o pólen de abelha nativa. Todo mundo conhece o pólen de apis. Aquele que a gente compra na farmácia, que ele é real. Não, geleia real é o alimento só da abelha. É um outro da produto rainha. da rainha. Desculpa, obrigado. O pólen é sempre dividindo os mundos de apis e de abelha nativa. O pólen de apis é um produto vegetal. Vegetal, porque a abelha colheu e a hora que ela vai entrar na caixa você recolhe o pólen. Então a apis só serviu para transportar o pólen. E você desidrata, é um produto vegetal. O pólen de abelha nativa é diferente. A abelha brasileira leva para dentro da caixa, coloca num pote de cera e junto desse pólen ela coloca enzimas. E essas enzimas fermentam. Então, não é mais só o pólen da flor. As enzimas das abelhas fazem com que aquilo vire uma coisa muito mais complexa, muito mais potente. Então, ele é proteína, né? Mas ele vai vir com um acessório de coisas boas que fazem bem para a saúde. E talvez seja um dos únicos produtos no mercado em que você encontra numa quantidadezinha muito pequena até 40% de proteína. Quer dizer, é uma proteína concentrada numa quantidade mínima de produto. Poderia ser vendida numa farmácia essa? Não! Nós continuamos contra. Você sabe que a melhor forma de você absorver todos esses compostos bioativos é você colocar como se fosse sublingual e deixar ela derretendo, deixar o corpo absorver, sentindo aquela acidez e deixando entrar, né, para o cérebro toda essa quantidade de informações, Exatamente. porque é muita informação. Renato, desculpa, eu corto vocês o tempo todo. Desculpa a falta de educação, né? Mas é que eu sou apaixonado por gastronomia, né? Por vinho, por gastronomia. O pólen finalizando um prato, maravilhoso. Cara, é uma coisa incrível. E a gente faz até uma loucura. Você já fez Temos um drink, né? Não, você finalizou drink. Você finalizou drink e a gente marina muito as carnes com pólen, que é incrível também. Porque cada pólen tem um sabor. Exato. Isso é importantíssimo, não tem um igual ao outro. Igualzinho aos nossos meles, os pólens são super variáveis, né? Eu passei a quarentena colocando o limão e colocando mel e colocando pólen, né? Nossa. E cúrcuma. Tá aí, ó. Tá aqui, ó. Eu tô vendo. Tá inteiraço. Como é que você vai ficar doente numa situação dessa, né? A saúde impecável. E aí, nisso, a gente faz uma licença para o mel pensando em saúde. Porque, sim, saúde é uma coisa, remédio é outra. Então, a gente tem que encarar o mel, todos esses produtos da abelha, como saúde. Claro. Perfeito. E junto com a saúde, a gente pode fazer prazer. Saúde e prazer é show. É imbatível, né? Mas não é remédio. Esse é o meu slogan, sabor com saúde, né? É isso. Agora, então, finalizando, mel é alimento, não é remédio. Eu posso fazer um bolo com mel, utilize mel de apis, que é mais em conta. Exato. Tudo vai ser melhor que açúcar, então vai ficar melhor esse bolo. Mas não posso aplicar calor. É como a história do azeite. Calma, você pode perder um pouco, mas você continua com a essência. E o sabor.
Por incrível que pareça, essa semana a gente pegou uma receita nova de bolo com mel, o sabor do mel tá muito presente. E lá. um bolo que vai 180 graus. Paciência, vai perder um Mas pouquinho o de sabor saúde, tava mas lá. o sabor Você tá comeu lá. e Então, pode também. A gente tem até um mel, um dos nossos meles é o mel para grelhado, tem o mel para churrasco. Então pode pôr no E calor. a gente tem mas- até um pão de mel que não leva açúcar. A gente faz um pão de mel que não leva Sim, zero maravilhoso. açúcar. Exato. Granola. A granola não leva açúcar. Então, o mel você pode utilizar para drinks, para marinadas, para temperar uma salada, para equilibrar o sabor cítrico de um patê, por exemplo. Então, a gente tem que expandir um pouco a nossa cabeça, sair um pouco do quadrado e inventar mais, né? Exato. É isso. Maravilha. É isso aí. Bom, tenho uma última pergunta Vamos lá. para fazer para vocês. Se vocês me convidassem para jantar na casa de vocês, qual seria o menu? Não, você está convidado, em primeiro lugar. Bom, eu sei que você muitas não, você não. Você, e aí, Bom, a primeira gente- coisa, com certeza, eu faria uma salada da horta, que eu tenho lá todos os vegetais possíveis plantados e nunca na minha vida, eu não me lembro desde que a gente começou a trabalhar com mel, há 6 anos atrás, eu não me lembro de ter temperado uma salada sem meles. Então, com certeza, uma salada que na semana passada eu fiz salada de pinhão com mel, salada de alface, Nossa. diversidade infinita de saladas com mel. E o Eugênio com certeza ia fazer uma proteína Um muito assado que eu especial. sei. Então, mas agora eu vou, esse negócio de trabalhar com mel tem os seus traumas também, né? Um dos meus traumas é que eu adoro fazer proteína, eu cozinho tudo com mel, eu posso me matar no meu forno a lenha com madeira especial e a hora que terminar o almoço perguntar o que estava melhor no almoço. Era salada. Não, mentira, Cara. mentira. Ele faz pratos icônicos. Nada. Eu Isso não é apoio verdade. toda vez. Isso O não- melhor do almoço, as saladas da Márcia são surpreendentes, são muito diferentes de qualquer coisa. Tem alguns motivos, um deles tira da horta e faz, né? Claro, tem Então tem outro sabor. Tem Exato, outro sabor, exato, tudo. é isso. E ela tem uma mão para salada que realmente é incrível. Então, agora você pegou no meu trauma. Salada tá? de Vênus. Bom, eu vou ter que levar sobremesa ou vai ter sobremesa também? Não, Não, a gente pode fazer uma sobremesa fazemos sim, juntos. com certeza. Fazemos juntos. Perfeito. Com mel sem ficar doce. Sem ficar doce, né? Porque a gente Esse não é o gosta de detalhe. nada muito doce. Obrigado pela parceria, obrigado pela presença de vocês. Assim, sintam-se abraçados. E assim, é um tema maravilhoso, tão gostoso que ficaríamos até amanhã. Não tem limite, né? Não tem limite. Muita coisa Porque- boa para falar. Muito boa sorte nesses projetos novos e espero que Obrigada. agora a gente tenha plantado mais um pouco de sementinha e as pessoas saibam um pouco mais sobre esse universo encantador dos meles. Obrigado Isso aí. mais uma Obrigado, vez. As Renato, abelhas foi um prazer. agradecem também. Obrigada.